Olá, bom dia para todas e para todos. Bem-vindos a uma nova aula do nosso curso de Astronomia Geral. Eu sou o professor Gustavo Guerreiro. Nesse capítulo, vamos falar sobre radiação eletromagnética. Vamos falar sobre a luz. A luz emitida pelos objetos astronômicos é a única ferramenta que dispomos. Ela é a chave para o entendimento do universo. A partir do estudo da luz, podemos encontrar características físicas dos objetos astronômicos, características como temperatura, como composição química, o movimento próprio desses objetos no céu. Todas essas características podem ser inferidas a partir da luz que esses objetos emitem, a partir da radiação que esses objetos emitem. Há uma pequena característica na definição de luz. Luz é aquela radiação cujas frequências se encontram dentro do intervalo óptico, ou seja, as frequências às quais nossos olhos são sensíveis. Já o espectro eletromagnético tem um intervalo de frequências enorme, como a gente já viu, certo? E a gente vai detalhar ainda mais sobre isso. Outra coisa que temos que entender é que quando enxergamos a luz de um objeto no céu, esse objeto está muito distante e, portanto, a gente está enxergando as características físicas desse objeto muito tempo atrás, certo? Bom, o que iremos estudar nesse capítulo? Iremos estudar, então, a dualidade onda-partícula das ondas eletromagnéticas, certo? Iremos ver as características que fazem dessas ondas uma onda, mas também uma partícula. Iremos falar do efeito Doppler e do efeito fotoelétrico, que é uma dessas evidências que nos mostram que a luz é uma partícula. Iremos dar alguns exemplos do espectro de observações ao longo do espectro eletromagnético e terminaremos falando sobre fluxo e luminosidade, aquelas grandezas físicas que nos permitem definir ou caracterizar os objetos que estamos observando. Bom, o estudo da luz é muito antigo. No entanto, há alguns caras que sobressaem dentro da história do estudo da luz. Entre eles estão o Christian Huygens e o Newton. Em 1690, o Huygens escreveu um tratado que se chama Tratado sobre a Luz. E nessa publicação, ele propunha que a luz é uma onda, que todas as características que ele encontrou na luz faziam ou indicavam que se tratava de uma onda. No entanto, veio o Newton e, alguns anos depois, em 1704, escreveu o livro Optics ou Óptica. E nesse livro, dentro daquela visão do mundo que o Newton tinha sobre inércia dos corpos, sobre forças para mudar essa inércia dos corpos, ele pensou que a luz devia ser corpúsculos, deviam ser partículas, não uma onda, sino partículas. Como vocês já sabem, os dois estavam certos, pois a luz se comporta, dependendo da escala onde a gente está interessado em medir, como uma onda ou como uma partícula. Então, eu vou fazer um pequeno intervalo aqui para tentarmos entender um pouquinho sobre a equação com a qual descrevemos uma onda que se propaga. Então, vamos ver um pouquinho sobre propagação de funções. Para mostrar para vocês como lidamos matematicamente com a propagação de uma função no espaço e no tempo, vou começar então com uma função muito simples. Eu preparei esse script aqui no Jupyter, certo? Está escrito em Python. Minha função é uma função linear, y é igual a 3x. Vocês estão familiarizados com esse tipo de função. Se eu grafico essa função, então o que eu tenho é, obviamente, uma linha reta, certo? Como vocês podem ver nessa figura, meus eixos estão, vamos considerar que estamos trabalhando em metros e meu tempo vai ser em segundos, correto? Agora eu quero que essa linha se propague no espaço com uma velocidade
de, por exemplo, 6 metros por segundo. E que se propague para a direita. Muito bem, então eu vou fazer uma pequena transformação e vou transformar meu eixo, minha coordenada x em x menos vt. Veja que vt é velocidade em metros por segundo multiplicada por tempo em segundos é comprimento. X é comprimento e eu vou, então, subtrair de meu valor de x um pequeno comprimento que vai ser o que a função andou. Isso, ao ser substituído dentro da minha função, vai ficar y igual a 3 vezes x menos vt. E nessa imagem aqui, vocês vão ver como a cada segundo que passa, a função vai se deslocar para a direita com uma velocidade de 6 metros por segundo. Então, essa é a minha imagem inicial. 1, 2, 3, 4 segundos e a função vai se deslocando para a direita, certo? Se eu quiser que a função se desloque para a esquerda, eu precisaria então mudar o sinal da função nessa linha de x menos vt para x mais vt. Correto? Muito bem. Como queremos falar sobre ondas, a forma matemática de representar ondas são as funções harmônicas, os senos, os cossenos, as funções trigonométricas. Correto? Então, vou trabalhar com uma forma de função, como está mostrada aqui na sua tela. Y é igual a y0 cosseno de k vezes x. X é minha componente espacial e k é a grandeza física conhecida como número de onda. 2π sobre lambda, onde lambda é o comprimento de onda. Então, vou desenhar essa função, cosseno de kx. Vou considerar que x varia entre 0 e 2π, certo? Essa é a função resultante de cosseno de kx e considerei para k o valor de 2 e para y0 uma amplitude de 2 também. Amplitude é mais simples de entender. Agora, o que significa esse número de onda? O número de onda k me diz quantas vezes o comprimento de onda se encontra repetido dentro de 2π. Como eu utilizei 2, então eu encontro o comprimento de onda que vai desde esse ponto até esse ponto, repetido 2 vezes, certo? 1, 2 vezes. Veja, por exemplo, se eu mudo para 3. O comprimento de onda se encontra agora repetido 3 vezes, certo? Se eu mudar, por exemplo, para 1, o comprimento de onda se encontra repetido uma vez em 2π, em um comprimento de 2π. Certo? Então, eu vou deixar aqui meu comprimento de onda, meu número de onda como 2, e terei 2 comprimentos de onda dentro desse meu espaço que em x é 2π. Agora eu quero fazer a transformação, quero que essa onda, agora é uma onda, certo? Se propague para a direita com uma velocidade de 6 metros por segundo, por exemplo. Então, após minha transformação, eu terei y é igual a y0 cosseno de k multiplicado por x menos vt. Esse menos vt vai fazer que a onda se propague para a direita. Então, novamente, eu vou fazer, só que agora os intervalos de tempo que eu vou considerar são intervalos de tempo menores do que um segundo. Vou fazer o meu tempo até 3 segundos e vou dividir esse intervalo de 0 a 3 segundos em 10 vezes. Isso é o que faço nessa parte do código. E veja, aqui está a onda está andando para a esquerda. Então, eu vou fazer que ela vá para a direita. E quando eu executar essa parte do código, vocês vão ver que a cada intervalo de tempo, a onda vai se deslocando para a direita. Certo? Então, a linha tracejada é a função inicial e esses pontinhos são a função se propagando, ou seja, seguindo essa equação, certo? Como eu faço para que a onda se propague para a esquerda? Bom, a transformação, então, agora é x mais vt. Vocês veem como agora a onda se propaga no sentido contrário, certo? O que passa se as duas pontas dessa onda estão presas, estão fixas? Então, eu vou ter uma onda se propagando em uma direção, mas quando encontro uma barreira, vou encontrar uma reflexão.
e a onda vai voltar. Eu vou ter agora uma onda indo para lá e a outra indo no outro sentido. No final, iremos ter ondas estacionárias. Mas não vamos falar sobre ondas estacionárias e vamos deixar isso para uma outra aula. Bom, então já sabemos que uma função desse tipo vai fazer que uma onda, dada pela função harmônica cosseno, nesse caso, se propague para a direita com uma velocidade v, certo? Então eu posso abrir esse parênteses aqui e vou ter k vezes x menos ômega t. Como eu sei que k é 2π sobre lambda, eu vou definir então esse ômega como k vezes v. E esse ômega me vai dar a frequência angular do meu movimento harmônico. Então, 2π sobre lambda vezes v. Lembre-se então que se eu tenho v dividido lambda, eu vou ter o período da onda, certo? Então, vou ter 2π sobre período. Ômega, frequência angular, é 2π sobre período. É a definição usual quando se trabalha, quando se estuda movimentos harmônicos, certo? O comprimento de onda também pode ser encontrado como velocidade vezes período ou como velocidade dividido frequência. Lembrem-se também que o período é o inverso da frequência. Essa velocidade v, que é a velocidade de propagação, é o que vou chamar de velocidade de fase da onda propagante. Muito bem, e que isso tudo tem a ver com a luz? Em 1862, o Maxwell, trabalhando com aquelas 4 equações com as quais ele resumiu o conhecimento que se tinha até então sobre o eletromagnetismo, 4 equações que hoje se conhecem como equações de Maxwell, ele encontrou que funções harmônicas para o campo elétrico e para o campo magnético, tais como essas que estão mostradas aqui, para E e para B, veja que são funções harmônicas iguais. O único que muda é a amplitude de E, a amplitude de B, mas o resto é o mesmo, né? Outra coisa muda é a direção de propagação, a direção para a qual aponta o campo elétrico e o campo magnético, certo? Mas o que o Maxwell encontrou é que essas duas funções de onda são uma solução das equações de Maxwell. E ele encontrou, então, que a luz não é outra coisa que uma onda eletromagnética se propagando. Ele encontrou a verdadeira natureza, nesse caso, ondulatória da luz como uma onda eletromagnética. Então, para o caso que teríamos? Teríamos que W igual a K vezes C. Lembram-se, esse valor aqui seria a velocidade de fase. Só que para o caso da luz, a velocidade se conhece como velocidade da luz e tem esse valor aqui. Velocidade da luz, normalmente caracterizada pela letra C, é 299.792,458 km por segundo. Isso no vácuo. Em cada médio onde a qual a luz se propaga, esse valor vai mudar ligeiramente, dependendo do índice de refração, como veremos daqui a pouco. O período, então, seria o comprimento de onda da luz dividido a velocidade da luz. E aqui, essa letra aqui não é a velocidade, sino que μ é uma letra que é normalmente utilizada para se referir à frequência. É 1 sobre período, certo? Ou C dividido lambda. Então, como que poderíamos utilizar aqueles fenômenos eletromagnéticos para gerar uma onda? A onda não é outra coisa, se vocês veem aqui, que um campo elétrico variando no tempo. Como que eu faço para que um campo elétrico varie no tempo? Quem gera campos elétricos? As cargas. Agora, se a carga se movimenta com um movimento uniforme, o campo elétrico não varia. Mas se a carga está acelerada, então o campo elétrico vai variar no tempo. Isso é o que se mostra nesse filminho que está aqui à sua direita embaixo. Eu vou voltar aqui uma transparência e vou voltar aqui para que esse vídeo inicie novamente. Esse é o movimento de uma carga com uma velocidade constante, certo? Um movimento linear.
Agora eu vou mudar o filminho aqui, vai me mostrar o que acontece se esse movimento não é linear, sino que é um movimento acelerado, seguindo uma órbita circular, por exemplo. Então vocês começam a ver que aparecem frentes de onda nas linhas do campo elétrico. Acontece que a variação temporal de um campo elétrico resulta na variação ou na geração de um campo magnético. E os dois começam a variar de forma sincronizada. Veja, nesse caso, a variação de uma onda senoidal, e vocês veem como há diferentes frentes de onda que se propagam, dependendo de qual é o tipo de variação daquelas minhas cargas, certo? Então, sabemos já que a oscilação dos campos elétrico e magnético vai gerar uma onda eletromagnética. Cada um desses campos está variando em um plano diferente, que se chama um plano de oscilação. Os planos são perpendiculares entre si, ou seja, a onda do campo elétrico é transversal à onda do campo magnético. A única diferença, ou a principal diferença dessa onda eletromagnética com a onda mecânica, como aquela que já vimos, a onda sísmica que se propaga no interior da Terra, ou uma onda que se propaga sobre a superfície da água, quando uma pedra é jogada sobre essa superfície, é que as ondas mecânicas precisam de um meio para se deslocar, para se propagar. As ondas eletromagnéticas não precisam de meio nenhum, elas podem se propagar perfeitamente no vácuo, certo? Essa imagem aqui, então, me mostra as direções dos campos elétrico e magnético em uma onda que está se propagando. Como que eu encontro a direção de propagação? Eu teria que calcular uma grandeza que se chama o vetor de Poynting, e esse vetor de Poynting não é outra coisa, ou é proporcional ao produto vetorial entre o campo elétrico e o campo magnético. Então, se aplico aqui a regra da mão direita entre o campo elétrico e o campo magnético, a direção de propagação vai ser dada pelo meu dedão e se propaga, obviamente, com uma velocidade que é a velocidade da luz, certo? Uma outra característica importante dessa onda eletromagnética é que a direção de oscilação dos campos elétrico e magnético define o que se conhece como o plano de polarização. Uma onda como essa que vocês enxergam aqui é uma onda linearmente polarizada. No entanto, quando a luz está viajando em diferentes meios, essa direção de propagação pode variar. Um exemplo disso é quando a luz se propaga entre os grãos de poeira do meio interestelar. O plano de oscilação desses campos vai mudar por causa da interação da onda com as partículas de poeira. E a polarização da onda mudando pode então nos dar informação sobre aquele meio do qual a onda está vindo, certo? Por exemplo, essa figurinha aqui me mostra um campo elétrico que está variando, cujo plano está girando. E o campo magnético, obviamente, irá ter a mesma variação temporal, certo? E quando eu vejo a onda que se propaga, então essa onda vai ser uma onda circularmente polarizada. Quais são as características das ondas eletromagnéticas? Como as ondas mecânicas, essas ondas têm ou sofrem a reflexão e a refração. A reflexão é um fenômeno simples com o qual vocês estão habituados e já entendem muito bem. O ângulo de incidência de uma onda é igual ao ângulo de reflexão, certo? Não há grande mistério nesse fenômeno. A refração é um fenômeno mais interessante e acontece quando a luz se propaga atravessando diferentes meios. Então, quando ela muda de um meio para outro, a velocidade vai mudar. E o que teríamos, então, seria não só a velocidade, sino a direção de propagação. Precisamos, então, conhecer o índice de refração desses dois meios. Se o índice de refração do meio 2 é maior que o índice de refração do meio 1, então podemos aplicar a lei de Snell, ou também conhecida como lei de Snell-Descartes, tá? A lei de Snell, então, nos diz que N1, que é o índice de refração do meio 1, multiplicado pelo seno do ângulo de incidência, ou seja, esse ângulo aqui, com respeito, veja, à linha vertical, ou à linha normal à interface, é igual
a índice de refração do meio 2 multiplicado pelo seno do ângulo de refração, que é esse ângulo R aqui, com respeito à mesma linha, correto? A velocidade com a qual vai se propagar nesse meio vai variar também dependendo do índice de refração, de forma inversa com o índice de refração. Então, se no vácuo, por exemplo, o índice de refração é 1, quando passa no ar, o índice de refração é muito parecido com o vácuo, 1,0003. Então, se a onda está viajando no ar e de repente começa a viajar ou atravessa uma superfície de vidro, a velocidade vai mudar, certo? Vai ser C, ao invés de ser C dividido por 1,0003, vai ser C dividido 1,5. Ou seja, vai ficar uma velocidade menor da velocidade da luz propagando-se nesse meio. Não é que a luz tenha mudado de velocidade, é a onda que se está propagando em um meio diferente, certo? Outra coisa interessante é que o índice de refração depende do comprimento de onda em um determinado material. Então, um determinado comprimento de onda vai ter um determinado índice de refração e, portanto, um ângulo de refração R, e um outro comprimento de onda vai ter um novo índice de refração para o mesmo meio com um diferente ângulo de refração R. E esse fenômeno da variação do índice de refração com o comprimento de onda é o que faz que isso aconteça. Se eu tenho a luz branca, um feixe que tem todos os comprimentos de onda, ou um grande número de comprimentos de onda, juntos em um só feixe, quando atravessa um prisma, então diferentes comprimentos de onda vão ser desviados em diferentes direções, porque cada comprimento de onda tem um índice de refração diferente. Então, eu vou ter que os lilás ficam para um lado, passando pelo azul, o verde, o amarelo, até chegar ao vermelho, que fica no outro extremo, certo? Esse espectro aqui, esse espectro de cores resultante, que vai desde o lilás até o vermelho, para o caso do espectro óptico, é o que se conhece como espectro contínuo, certo? Já falamos naquela aula inicial que existem também uns espectros discretos que nos mostram linhas de absorção e de emissão. Iremos falar com mais detalhes sobre isso. Mas esse espectro aqui, onde se ven todas as cores, é o que se conhece como espectro contínuo. Finalmente, outro fenômeno que acontece nas ondas de luz e que deu força à ideia de Huygens de que a luz é uma onda e abafou um pouco a ideia de Newton, que era a ideia predominante. Veja, Newton propôs a sua teoria corpuscular da luz no começo do século XVIII, 1704, uma coisa assim. Thomas Young, quase 100 anos depois, realizou uma experiência no começo do século XIX, fazendo passar a luz por uma dupla fenda. E nessa imagem aqui se mostra uma versão moderna do experimento, uma versão de simulação do experimento de Young. Temos duas fendas por onde vai passar um feixe inicial de luz emitido por essa fonte, certo? Então, para começar, a luz vai sofrer difração, certo? Ela consegue atravessar um meio. E segundo, depois que atravessa o meio, ela vai ter padrões de interferência. Veja, então temos algumas regiões onde temos interferência destrutiva e outras regiões onde temos interferência construtiva. Temos, ao invés de ter agora um frente de onda emitido pela fonte, quando eles se difratam, temos duas frentes de onda agora, e essas duas frentes de onda vão interferir uma com a outra, certo? Isso deu uma nova força à teoria proposta um pouco mais de 100 anos antes pelo Huygens sobre a natureza ondulatória da luz e abafou a ideia predominante de Newton, que falava que a luz era composta de corpúsculos, de pequenas partículas de luz. Deveriam passar outros 100 anos para o Einstein fazer o experimento do efeito fotoelétrico, que novamente iria a mostrar que a luz se comporta como uma partícula.
E depois de todo o desenvolvimento da mecânica quântica no começo do século XX, iremos a entender que, de fato, a luz são as duas coisas. Mas isso vai ficar para a próxima aula. Até já!